Olá, todo mundo! Começou mais uma live, um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho mais cedo, para já ir agitando as coisas. Afinal, esta vai ser uma live um pouquinho diferente e muito especial. Nós não estamos na Sala Tatuí hoje, estamos no Estúdio 2, ou no Estúdio 1, não sei, Cássio, depois você me corrige aí, no 2, do LabPub. LabPub vem a ser um centro de estudos, de ensino à distância, com tudo relacionado ao mundo do livro. Então, tem aulas ao vivo, aulas gravadas, aulas de tudo que é jeito, relacionadas ao mundo do livro. Então, questões de design, projeto editorial, revisão, enfim. Então, tem muita coisa, tem muito conteúdo aqui no LabPub e, além desse conteúdo, tem uma infraestrutura já toda pronta, toda montada para dar aulas, né? Não só estão vendo esse telão aqui atrás de mim, né? Ó, ele muda aqui os slides e tudo mais. Mas ele vai ficar ainda melhor, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você não se acostume, ou talvez tenha ficado mal acostumado com esse jeitão meio aperta aí no celular e sai falando. A dica hoje, a melhor maneira de se acompanhar a aula de hoje é por meio do link que já foi espalhado por aí, que é do Eventials, né, que é uma ferramenta da LabPub para você acompanhar a aula e aí ter a questão de transição de slides, ter a questão do calorzinho do chat, mandar perguntas e tudo mais, fica muito mais fácil. E eu acho que é legal de ter essa experiência, né? Por quê? Porque, não sei se você está sabendo, mas há uma pandemia no mundo de um vírus chamado Covid-19. Eu sei que é uma novidade que eu estou trazendo para você, mas o que talvez não seja tão óbvio para muita gente ainda é que a ideia, o comportamento de isolamento social, ou talvez venha se transformar em uma quarentena, vai exigir que a gente fique mais tempo em casa, né? A gente vai ficar mais tempo, enfim, tendo que viver numa área mais restrita, sem tanta interação social, pessoal, ao vivo e tudo mais. O ensino à distância, ele tem ferramentas para amenizar um pouco isso. E você ameniza aprendendo algo novo, né? Com sorte, hoje aqui, daqui a pouquinho, quando começar às 19 horas de fato, você vai aprender um pouco mais sobre quem é quem no processo de edição. Mas também um teste gratuito para você ver se gosta, se vale a pena, enfim, se habituar com essa nova realidade, né? Quase caiu um computador aqui, mas felizmente tá todo mundo a salvo, né? Mas um computador que, vamos dizer, não foi ninguém do LabPub, não foi ninguém do LabPub. Foi a Cecília. Foi a Cecília que não está diante das câmeras, mas gente, a Cecília, ela não é o Covid, mas ela é um risco, viu? Ela, vou te falar, inclusive tem um videozinho aqui que eu flagrei ela mexendo aqui na estante da LabPub, já chegou chegando a Cecília. Então tomem cuidado, tá? Todo mundo fica em casa também para evitar contato com a Cecília, tá? Porque a Cecília realmente ela é capaz de trazer aí um pouco de caos para as nossas vidas. Mas, felizmente um puff que estava embaixo do computador da Cecília acabou salvando as coisas e eu acho que está tudo certo, né? Então, enfim, insisto para vocês, para ter a experiência completa, para acompanhar melhor a aula, para ter essa questão de corte, né? Eu vou mudar aqui o slide, para quem ficar no Facebook vai ver nas minhas costas mudar. Para quem ficar dentro do Eventials vai ter a questão dos cortes de tela e tudo mais, vai ser muito mais adequado, né?
Temos aqui o Carlinhos, que vai fazer essas transições, a edição completa, quer dizer, vai ficar melhor. Mas se quer ficar no Facebook, não quer perder, sei lá que coisas acontecem no Facebook hoje em dia, mas postagens, fotos, notificações, chat de Facebook, aí fica no Facebook, tá tudo certo, tudo tranquilo também. Daqui a pouquinho então a gente vai começar, a gente só tá fazendo esse chamado para insistir para todo mundo, para ir espalhando o link. Você também, se puder nos ajudar a compartilhar, tá aí, fica o convite para você. Afinal, essa é uma iniciativa que a gente está fazendo para amenizar, repito, essa condição que a gente está vivendo. Então, se você quiser avisar os amigos aí, que vai acontecer isso daqui a pouquinho, tá aí, aperte o botão compartilhar, não dói, copie e colhe o linkzinho do Evations, também não vai doer, e é isso aí. Esse conteúdo depois, assim como os conteúdos das aulas anteriores, das aulas feitas dessa forma amadorística, né, facebookiana, tá tudo disponível na nossa página do Facebook. É só chegar lá e você vai ver como é que foram gravadas as aulas anteriores. Uma foi feita lá em casa, outras duas foram feitas na sala Tatuí, e agora no LabPub um pouquinho diferente. Daqui a pouquinho a Cássia vem aí falar um pouquinho mais do que é o LabPub, quais são os cursos que tem por aí. Parece que já tem um curso que eu vou participar também com a Daniela Senador. Eu vou dar uma aula sobre o case da Lote 42, e sendo um curso de ensino à distância, pois o risco de ser cancelado é muito menor, afinal, não há aglomeração e tudo mais, é tudo super controlado aqui no LabPub. Bom, vou tomando um cafezinho, vocês estão vendo aqui, é um pequeno privilégio do Facebook, as pessoas no Eventos não vão ver esse momento dos bastidores aí, não viram que a Cecília quase destruiu um computador, não viram, isso é um conteúdinho extra aí, né, pra você, esse momento relevante, né, Cecília? O que você tem a dizer em sua defesa? Tá, deixa eu me organizar por aqui. Venha cá, defenda-se, Cecília, por favor. Oi, gente, eu sou a Cecília, estive nas outras lives dessa semana. E a gente ficou muito feliz do convite que a Cássia fez. Eu não sei se você falou disso ou não, mas a Cássia mandou foi ontem, né? Ontem um e-mail para os professores do LabPub. Eu dei aula de produção gráfica no ano passado e em 2018 também. E ela colocou à disposição os estúdios aqui do LabPub, que não é pouca coisa, né? A gente tem o Carlinhos aqui ajudando na edição, tem a Cássia também aqui trabalhando, temos o estúdio, então ela ofereceu isso para os professores para fazerem transmissões, fazerem aulas, enfim, usarem como bem entenderem. E aí a gente achou muito legal, assim, primeiro para tentar se juntar e fazer iniciativas mais coletivas, né? E também para testar, oferecer para vocês uma outra experiência de transmissão, né? Agora com uma qualidade de imagem muito melhor, né? A gente sabe que as transmissões passadas às vezes ficavam meio granuladinhas, a conexão... Para quem está acompanhando agora está granulado e está do jeito ainda, porque está do celular e tudo. Daqui a pouquinho vai começar... mas não, tá melhor. Já está melhor? Tá melhor? Já está melhor? E também a possibilidade de... pois é, né? Nada com uma sala isolada e tal. Opa! E aí a gente vai ter uma tela aqui. Então a gente achou interessante, assim, poder oferecer para vocês um tipo de transmissão diferente. Se vocês gostarem, quem sabe a gente possa fazer mais. E também, se vocês gostarem, acompanhem a programação do LabPub, porque é muito legal, principalmente para quem quer entrar nesse mercado editorial. Eu que dei aulas, posso dizer que realmente, muito bem, torço para lá, enfim. É muito legal, assim, tanto para o professor quanto para os alunos. Parece estranho, né? A primeira aula eu lembro que eu ficava olhando pra câmera e achava tão estranho, né? Parecia que eu estava falando eu sozinha, enfim, é uma sessão de análise meio ao vivo.
só que as pessoas não estavam acompanhando os meus pensamentos, mas eu estava sofrendo um pouco. Mas, de fato, depois fica super fluido, assim. No começo pode ser meio estranho, mas fica muito legal e muito fluido. Então, espero que vocês possam testar a ferramenta. A gente já colocou o link ali nos comentários do Eventials. É super fácil, super rápido de fazer ali o cadastro e tal. E vocês podem colocar ali as perguntas e tal. Daqui a pouco o Cássia vai vir aqui e vai explicar como fazer as perguntas ou não. Eu vou fazer o trabalho de mediação. A Cássia já ouviu o nome e já tá vindo, mas fica calma que vai... Ainda não são 7, né? Ou já são 7? Já são 7? Falta 1 minuto? Tá, então antes de começar, só pra você falou pra eu me explicar, é que eu tinha colocado... O lugar do mediador fica aqui. E para a câmera do LabPub, isso aqui não aparece. Então, quando eu fui ver na live, eu estava aparecendo. Então, eu tive que tirar o meu cantinho, entendeu? Entendi. Esse é o problema. Que a gente não tinha visto quando eu vi o enquadramento. Então, o computador foi um sacrifício por um bem maior. Não, aí eu tinha botado aí o computador, não me dei conta. Enfim, quase fiz um desastre. Mas, enfim, tá tudo certo. Aliás, se vocês quiserem também entrar e ver como aparece a imagem, como aparece a apresentação, né, quando o Carlinhos muda a tela e tal, cliquem ali no Eventials, e é isso mesmo. Então já são 7, olha, tem um relógio, eu comecei a usar relógio para não usar celular, e eu esqueço que eu tenho ele, olha que legal, pois é. 7 em ponto, então vamos começar para a quarta live da Lote 42, vamos dar play no Eventials. Foi? Olá todo mundo, deixa eu chamar a dona do pedaço! Nossa, a dona do pedaço! Cássia Garren. Tá meio difícil ser dona, né, nesse momento, mas muita fé que tudo vai dar certo, tudo certo. Boa noite, pessoal. Aconteceu um negócio. Opa. O visor da câmera está virado. E daí isso é maravilhoso, porque quando a gente está no EAD é uma coisa muito interessante. Quando você está acostumado com os referenciais e quando muda um referencial, eu já estou perdida. Porque eu fico olhando ali e falo, eu não me vejo, onde eu me vejo? Meu Deus, fiquei perdida. Mas Super Carlinhos está resolvendo isso agora. Olha aí, olha. Vocês não viram nada, mas é que pra gente vira um ponto de referência, né, da câmera. Olha aí. Mas bem-vindos aqui aos estúdios da LabPub. Hoje a gente vai ter essa live aí com o João, que já é a terceira, quarta? Quarta live. Quarta live, então hoje seguimos. Ele já explicou um pouquinho aí pra vocês, né? Mas só pra vocês entenderem, vocês estão numa plataforma que chama Eventials e vocês estão dentro de um chat. E aí nesse chat vocês podem colocar as perguntas que vocês quiserem a qualquer momento. Lembrando de sempre colocar hashtag na frente. A hashtag vai transformar a sua frase numa pergunta e vai para uma caixinha especial ali que a Cecília está coordenando e daí a gente consegue organizar melhor. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa importante de lembrar, e vai ser engraçado quem estiver assistindo por Facebook e pelo evento vai ver os delays diferentes. Porque tem delay. A gente tem um delay de mais ou menos 30 segundos na Eventials. Então, tem uma coisa, quando vocês forem fazer uma pergunta, é sempre bom vocês contextualizarem. Porque pode acontecer o seguinte, se você só colocar assim, o que é isso? Passou 30 segundos, você está falando de outra coisa e a gente não sabe. Então, sempre é legal colocar sobre este assunto e a pergunta, tá bom? Usem o Chrome, que é o melhor navegador aí para não dar nenhum problema. Caso dê algum problema, F5, né, para atualizar a página. Mas e pode colocar no chat, se está dando algum problema, pode falar que daí a gente verifica se é uma coisa aqui, enfim. A gente vai se ajudando aí, tá bom? Eu acho que é isso, queria só convidá-los para entrar no site da LabPub, labpub.com.br. Tem um curso que o João vai dar que começa em maio, que é projeto editorial. E por incrível que está ficando um curso muito legal mesmo. Eu sou uma pessoa muito sincera, tem cursos que eu falo assim, esse curso ok, é bom. Mas esse curso está ficando muito legal mesmo. Então ele é um curso bem voltado para quem quer começar uma editora, quer entender o que precisa ter um projeto editorial. E daí as aulas vão ser dadas pela Daniela Senador. E a gente trouxe então 3 editores, um deles é o João Varela, o Eduardo Lacerda e o terceiro, Daniel Alameda, que vão falar um pouquinho das editoras, que são editoras aí com
modelos diferentes, nichos, públicos diferentes, para a gente entender um pouquinho melhor e ter inspiração para os nossos projetos, tá bom? E no site você tem vários outros cursos, agora em abril começam vários cursos, semana que vem, por enquanto, mantido, é um curso que é formação de editor digital, e o foco é e-book e audiolivro. Então a gente vai ter o Antônio Hermida falando sobre e-book e o Ricardo Kempis da Toca Livre falando sobre audiolivro. Um curso bem prático mesmo para quem quer começar a produzir e entender como que está o mercado, tá bom? Então vou deixar vocês aqui, fiquem à vontade, estúdio de vocês, sempre que quiserem. E pessoal, participem aí no chat, que é uma experiência bem interessante. É quase como se a gente estivesse na sua sala, quase. O pessoal se conhece, troca ideia. Olha, já soube de casos, já dei vários casos. Tem caso de namoro, mas tem caso melhor ainda, que é de emprego. Melhor ainda? Melhor, mas muito melhor. Gente que o quê? Gente, tô precisando de alguém assim que faz revisão. Eu faço. Vamos fazer isso. E sai projeto junto. E isso é verdade mesmo. E já teve aluno que também foi contratado por professor. Então, é um network muito legal que a gente tem, apesar da distância. E neste momento é a melhor coisa que podemos fazer, né? É isso. Bacana. Então, boa aula. Qualquer coisa estou ali. Literalmente. Legal. Cuidando da outra aula que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Às 20 horas tem uma outra live. Então... Tem uma outra live com o pessoal do Jabuti, então... Exatamente. O pessoal do Jabuti maravilhoso. Eu imaginei o pessoal chegando com um jabuti assim. Muito bom. Nessa velocidade eles chegam aqui mês que vem, então. Então é isso, pessoal. Boa aula. Valeu, Cássia. Bom, então vamos nós, né? Sigamos a gente. Deixa eu passar aqui para nossa super moderadora, um copinho de água que eu já tinha tomado. Vamos começar então esse quem é quem no processo editorial. É uma aula um pouco básica, um pouco beabá, um feijão com arroz, mas que eu acho que é interessante todo mundo conhecer, enfim, para pelo menos, se eventualmente quiser, eu quero mudar o processo inteiro, sabe o que tem que ser mudado, o que tem que ser alterado, onde é que dá para flexibilizar, para quebrar. Vamos nós, então. É entender esta rodinha, que ela está numa ordem, né? Numa ordem de fatores, mas é uma ordem que eventualmente vai poder ser alterada. Deixa eu enfatizar uma coisa, esse aqui é um esquema muito didático e simplificado, tá? Então não esperem que as coisas sejam assim sempre. Essa rodinha está faltando certos elementos importantes, como, sei lá, se for um livro traduzido, se for uma HQ que tem roteirista, ilustrador, arte final, colorista, enfim. Os livros pedem, às vezes, outros profissionais. Isso aqui é uma espécie de espinha dorsal básica que a gente enfrenta, se não em todos, mas na maioria dos livros, digamos assim. Bom, começa essa rodinha enfatizando então a figura do autor. O autor é o primeiro a começar a trabalhar nesse esquema tradicional. Aqui, o que eu estou chamando de esquema tradicional, o autor escreve, aí manda para a editora avaliar o trabalho e tudo mais. Existem casos de projetos editoriais que o editor encomenda e tudo mais. Mas chegando aqui para um esquema tradicional, repetindo, é o primeiro a começar a trabalhar. Isso é interessante de ter essa noção, né, de quem começa o processo é o autor, né? E ele, ao longo do processo, vai ser a figura mais exposta, tá? Que é o que mostra esse segundo tópico aqui. O que eu quero dizer com figura mais exposta? Deixa eu pegar aqui na super estante, né, da Larpub. Peguei um exemplo aqui, um livro da Lia Luft, O Tempo é um Rio que Corre.
No livro aqui, até essa capa aqui que eu escolhi, aleatoriamente, ela mostra bem o ponto que eu quero passar. Que o nome da autora está em destaque aqui, não sei se está dando para ver, por questões de iluminação e tal, mas ela está ocupando aqui a área dos meus 2 dedos, tá? Enquanto que o título do livro em si está abaixo do nome da autora, né? Então é a figura que ela é a responsável pelo livro, por tudo, pelo menos aos olhos do leitor, tá? Por mais que, digamos que saiu um erro na página 52 que o revisor não só deixou passar, como foi ele que colocou ali, enfim, para o leitor é a responsabilidade toda da Liane Luft. Ela é a pessoa que está mais exposta, que está à frente no processo de edição. É o que costuma acontecer, então, ter o autor nessa espécie de comissão de frente. Eu vou deixar o livro aqui só para, se precisar de um exemplo, já tem aqui à mesa um livrinho. O autor é um aliado do processo de edição. Pelo menos essa é uma postura que eu gosto de encarar o processo de edição. Por mais que principalmente as grandes editoras tenham quantidades enormes de lançamentos ao longo de um mês, às vezes tem editoras que têm uma média de mais de um lançamento por dia, eu sinto que o tempo de hoje pede que o autor seja cada vez mais parte desse processo, que ele não seja como uma postura contrária à linha de montagem, que ele seja só mais um detalhe que colocou o original na linha de montagem e vai... Não é uma fábrica de fazer chouriço uma editora, ou pelo menos não deveria ser. Um autor, e também um autor mais, vender o livro, né? O autor hoje são pontos de uma rede imensa, né? Com quantidade de seguidores de redes sociais, de Instagram, de Twitter, de Facebook. Um autor satisfeito, ele vai estimular que essa rede trabalhe em favor do livro, né? Ele vai ajudar com que esse livro circule, vai ter orgulho do livro. E olha, eu não quero aqui expor ninguém, mas o que tem de casos de autores insatisfeitos com o processo editorial, e acaba que esses caras falam mal da editora como um todo e acabam não sendo esse garoto ou garota propaganda tão importante para o livro, muito importante nos dias de hoje, tá? E isso acontece às vezes na forma que esse autor vai dialogar com os leitores, né? Ele vai receber uma mensagem de Instagram de alguém que recém leu O Tempo é um Rio que Corre, e aí esse autor talvez ele tenha uma reação um pouco mais aberta, positiva, interessada, se ele tem um orgulho desse livro, se ele sentiu que foi bem feito e tudo mais. Então, por isso que vale a pena tratar o autor como aliado no processo de edição. Um detalhe, vai ter autor, e isso a gente, pelo menos lá na Lote 42, a gente já sentiu, tem autor que não tem tanto interesse em fazer parte do processo de edição. Isso é uma escolha do criador, do artista. Mas eu acho que esse convite tem que ser feito, essa porta tem que estar aberta, e aí eventualmente vai ter artista que vai dizer, não, confie em vocês, faça o que bem entender, não tem problema nenhum. Mas o convite, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que é uma postura que a gente tem que ter e que a gente tem que apostar. Bom, é vital nessa conversa com um autor que vai ser publicado, entender as expectativas. E às vezes as expectativas, elas não podem ser atingidas pela sua editora. Tá? Eu sempre lembro de um caso de uma pessoa que queria publicar conosco, eu atendi ela e tudo mais,
E ela, num determinado momento, ela falou, eu sempre quis que o meu livro fosse vendido na Saraiva, né? Isso antes da época de quebradeira de Saraiva, mas não sei se essa pessoa ainda teria esse desejo hoje, mas na época queria e tudo mais. E ainda bem que a gente conversou, porque eu disse, olha, a gente não trabalha com a Livraria Saraiva. Imagina se essa conversa não tivesse acontecido e digamos que numa realidade paralela isso aconteceu. A gente não conversou, publicamos o livro e ela ficou absurdamente frustrada que o livro não está na Saraiva e eu, né, sem condições de poder colocar o livro lá, sem interesse, né, porque tem questões comerciais e tudo mais. Ia ser uma frustração muito grande. Então, para preservar o autor, é interessante ter essa conversa muito franca, muito aberta, muito direta, colocar as cartas na mesa, olha o que eu quero como autor, o que eu quero como editor, para ver se encaixa. Às vezes, nesse mundo, a gente fica muito tentando se escudar, tentando se proteger por meio de contratos, né? Não, mas no contrato diz, no contrato... Olha, a experiência mostra que grande parte dessas questões não se resolve necessariamente com um contrato, mas não está escrito. Tem coisa que não é realmente nessa... O contrato não vai conseguir prever tudo e esse relacionamento ele é muito importante para o livro ter uma bela de uma carreira, uma bela de uma vida. E percebo, isso é o começo do processo de edição, mas as decisões que são tomadas no começo do processo de edição vão se refletir lá no final, na área de distribuir, de vender, de divulgar. É tudo muito integrado. Eu repito o que eu falei antes, é um esquema que eu estou propondo aqui nessa jornada de hoje, simplificado. Mas, para a gente entender onde é que a gente está, o que a gente precisa, é importante. O que é avaliado num original? Então, passando rapidamente aqui, um esqueminha do que é levado em consideração por uma editora, por questões óbvias, qualidade do conteúdo. A carta de apresentação. A carta de apresentação é o que você vai enviar junto com o seu original, né? A carta de apresentação hoje está mais para e-mail de apresentação, né? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. A biografia do autor, o que esse autor já fez, o que ele não fez. Se você que está nos assistindo aí é um autor que quer se publicar e tudo mais, vale a pena fazer coisas, ter já essa construção de uma carreira literária, né? E eu estou falando de, fazer zines, né? Publicar fanzines, sites, participar de coletivos, participar de feiras, fazer coisas, se mexer é a melhor maneira, tá? Não ficar lamentando não acreditar que a sua carreira literária começa na publicação do seu livro. Depois que publicar o livro é que eu vou começar a fazer coisas, tal. Não, nada disso. Você começa a fazer coisas antes, tá? E até hoje, em termos de vida, né, em termos de financeiros e tudo mais, é muito raro o autor que vive só de direito autoral. Então ele precisa se mexer fazendo outras coisas, dando cursos, palestras, enfim, outras coisas. É o comum hoje em dia essa condição. São poucos os caras que conseguem viver única e exclusivamente de direitos autorais, tá? São exceções da exceção da exceção. O que vai pesar na cabeça do editor quando ele receber o original também? Os argumentos comerciais. Este livro vai vender sim ou não e por quê, sabe? Quais são esses elementos que fazem dessa obra uma obra que vai vender, que vai conseguir ter um sucesso financeiro, né? Isso até um pouco da condição da editora como um todo, né? É próprio do meio editorial essa vida de lançar muitos produtos, constantemente produtos diferentes, né? Percebam, né, quem está indo agora
sei lá, comprar sabonete, né? Tempos de Covid, bom comprar sabonete, tudo bem, tem lá a marca XYZ e tem aqueles sabonetes, eles são os mesmos por meses e meses. Já no meio editorial, o comum é ficar lançando novos sabonetes, digamos assim, e sabonetes diferentes e tudo mais. Os livros são diferentes, então é próprio do mercado editorial essa necessidade de lançar, né, coisas novas e de se ter essa preocupação nova de argumento comercial, né, que a gente não sabe nunca se vai, sabe nunca não, mas se você intui se um livro vai ter sucesso ou não e tudo mais, mas é uma coisa intuitiva. Então quais são os argumentos que te apontam para sim, é um livro que vai vender, ou que apontam para não, é um livro que não vai vender. Bom. Outra questão são os prêmios. Aqui quando eu coloco prêmios, na verdade é uma metáfora para se o livro vai ter uma repercussão em termos de resenhas e tudo mais dentro da mídia de livros, das revistas literárias, dos jornais, enfim. Uma editora é preocupada em construir um catálogo, e esse catálogo, quanto mais prestígio ele tem, melhor para a editora como um todo. Então, ter alguns livros que são dignos de receber prêmios e tudo mais também ajuda na construção de marca da editora. Então, às vezes, é um fator a ser considerado também. E até percebam que são duas coisas separadas que eu coloquei aqui, né? Argumento comercial de um lado e prêmio do outro. Porque, efetivamente, os prêmios literários eles não costumam ter um grande efeito em termos comerciais, né? O próprio Edu Lacerda, citado aí, que vai dar o curso aqui no LabPub, né? O Edu Lacerda ele é da editora Patois. A editora Patois publica muitos livros por semana, por mês e tudo mais, e o Edu já ganhou diversos prêmios, ele já falou, podem perguntar para ele, quem for fazer aí o curso do Edu, pode perguntar para ele. Os prêmios movem algumas dezenas de livros, quando saem e tudo mais, mas eles não têm um efeito bombástico, assim, digamos, não é como, sei lá, no cinema, quando um filme ganha Oscar e tudo mais, né? O público leitor em geral, ele desconhece quem são os ganhadores desses prêmios e tudo mais. Então, ele não existe essa relação direta de ganhou um prêmio, vendeu loucamente e tudo mais. Né? Coisas da vida editorial. O que vai ser avaliado também, o que é muito importante para a decisão de se o original vai ser publicado ou não, se a linha editorial é afim, se tem ali pontos de contato, né? Por mais tentador que pareça, né? Eu vou conseguir convencer os caras a publicar um livro de fantasia, uma editora que publica livros de negócios e tudo mais. Tudo bem, você pode ter convencido os caras, mas toda a estrutura da editora, ela está preparada para um tipo de livro, né? Então, seu livro vai ter que ser chamado um diagramador diferente, os pontos comerciais são diferentes, enfim, a forma de vender o livro é diferente. Então, às vezes, não vale a pena. Por mais que você tenha um ótimo contato numa editora que publica outros tipos de livros, não vale a pena o esforço. E eu estou para ver um livro, um grande sucesso comercial sair para uma editora que tem uma linha completamente diferente daquilo que está sendo publicado. Bom, aqui passando rapidinho por questões da carta de apresentação, acho que vale a pena pensar em texto específico para a editora, uma sinopse atraente do livro, o jeito de testar é conversar com as pessoas, dizer, o que você acha disso, daquilo, conversar com os amigos, conversa aí com o pessoal do chat, conversa com o pessoal das redes sociais, por que não? Evitar erros de português, né? Isso aqui, na verdade, é comunicação como um todo, né? Isso aqui serve para quem quer procurar um emprego, que seja. Uma carta de habilitação geralmente mostra, prova que tem conhecimento da linha editorial. Não, eu conheço o catálogo de vocês e tudo mais,
e está aqui a prova, uma citação do livro e tudo mais. O currículo literário, né? A biografia, como estava sendo mencionado antes, o que já foi feito, o que esse autor já fez. É uma pessoa que já tem uma experiência no meio editorial ou não. Se você não tem, é bom ter, né? Porque o ato de publicar não é um ato fácil, tá? E ter essa noção do que significa publicar um livro é importante. E pode trabalhar com autores que já tenham uma noção, poupa certos trabalhos e poupa certos riscos também, porque às vezes vai ter reclamações ou pedidos que não tem a ver com o meio editorial e a editora vai ficar estressada diante dessa situação. Bom, endosso a indicação de alguém, isso aqui não é a parte mais necessária do mundo, mas sempre gera aí tem um peso, né? Quando você tem uma indicação que seja um crítico literário, um autor já renomado, um professor mesmo, enfim, pessoas que já leram ou o original ou que já conhecem o seu trabalho, podendo indicar é sempre bacana. Eu lembro sempre do exemplo do João Perdigão, que na pesquisa dele sobre um dono de cassinos do Rio de Janeiro, da época dos anos 40, se não falha a memória, na pesquisa dele ele ficou sabendo que o Rui Castro gosta de pesquisar muito esse assunto que ele estava atrás, e o próprio Rui Castro, então, se dispôs a não só indicar o livro dele para ser publicado, como escrever uma introdução para o livro. Então, o Rui Castro, né, autor de biografias e tudo mais, inclusive estou, neste momento, lendo um livro de Rui Castro sobre a Bossa Nova. Então, enfim, aconteceu isso com o João Perdigão, um amigão meu lá de Belo Horizonte. Beijo, João Perdigão. Eu virei essa pessoa que manda beijos para as pessoas, né? Mas à distância e com Covid e tudo mais. Bom, eu vou pular essa parte aqui do manuscrito para a gente não se ater muito. Eu vou passar para o agente literário. O que é o agente literário a grosso modo? O agente literário vai ser esse representante comercial do autor e vai negociar com a editora as condições, né, de publicação, de adiantamento de direitos autorais e tudo mais, né? Eles são pontos de conexão muito importantes para a tradução das obras, né? Para uma obra ser traduzida ou não, o agente literário é fundamental, né? Ele é uma figura presente e muito importante no mercado americano, e quando eu falo mercado americano, entenda que o mercado americano é praticamente um só junto com o mercado inglês, né? E com a chegada das grandes editoras, das chamadas Big Five, dos grandes conglomerados editoriais, a tendência é que os agentes literários fiquem cada vez mais presentes, que eles façam cada vez mais parte do panorama literário do Brasil também. Então, por isso que é legal de ter isso em consideração quando você considerar essas figuras, né? Aí tem alguns tipos de contratos, né? Já que a gente está falando de agente literário, então é a oportunidade de falar de contrato, vamos chamar de, o primeiro deles, o contrato comercial. O contrato comercial é aquele que você paga para ter o seu livro publicado, né? É um arranjo que muita gente tem um preconceito gigantesco, que é uma idiotice, na verdade, mas é fato, não posso dourar a pílula aqui. E eu acho que a postura do autor que contrata uma editora para publicar o seu livro é a postura de cliente mesmo, de quem está contratando os serviços, tá? O que aparece para muita gente, então, que tem esse preconceito e tudo mais, até existe um termo chamado Vanity Press, para esse tipo de editor e tudo mais, que eu acho uma bobagem gigantesca, mas é importante entender essa relação que, olha, quem paga geralmente tem uma posição nesse tipo de arranjo, e é a posição de cliente mesmo, de consumidor, né? Vale a pena ler com cuidado, contrato, por
por ser essa linguagem jurídica e tudo mais, às vezes ele meio que nos assusta, né? Parece, meu Deus, se eu não entender direito, será que tem uma coisa nas entrelinhas? Mas depois que você enfrenta um contrato, você começa a entender o que ele diz, o que ele está pedindo e tudo mais, e ele vai ter lá cláusulas de o que cada uma das partes está fazendo, no caso o contratado, o contratante, vai ter bem definido quem é um, quem é o outro, e vai ter consequências para caso alguma das partes não cumpra com o seu lado do acordo. Isso é normal, é rotineiro, é isso que acontece sempre, tá? Mas é legal da gente entender, e eu reforço muito aqui nesse tipo de contrato, eu falo um pouquinho mais dele, porque é o tipo de contrato que muita gente se frustra, tá? O que eu tenho de histórias de alunos, né, nessa vida aí, que a gente já dá curso para muita gente e tudo mais, tem muita história triste de aluno que fica frustrado porque pensou que a editora ia fazer aquilo outro, no final não fez. Então, olha, veja lá, e olha, um contrato, por mais que tenha um juridiquês ali, você pode sim pedir para alterar certas coisas nele, tá? Não é porque foi escrito por um advogado que você está proibido de se manifestar, de pedir uma autorização, de pedir uma alteração, de pedir um ajuste, enfim, tá? Sintam-se tranquilos quanto a isso. Aí existe um contrato misto, que aí a editora obriga o autor a adquirir uma parte da tiragem, é feita uma parceria aí, mas também exige uma leitura cuidadosa de contrato, e também no tradicional, quando o autor recebe uma parte do valor de capa em forma de royalties, né, em forma de direitos autorais, também vai exigir uma leitura para ver o que está sendo pedido e tudo mais, mas nesse caso a editora se ocupa de todos os custos, né? Bom, já que o autor é o primeiro a começar a trabalhar, a editora é a primeira a começar a pagar, e aí, assumindo todos os custos, vai pagar um percentual de venda dos livros para o autor. Perceba que, do ponto de vista financeiro, a depender do resultado de venda dos livros, é até mais interessante assumir todos os custos, né? Se você paga por todo o livro, significa que o valor de venda do livro, salvo que você tenha aí alguns terceiros e tudo mais, ele tende a entrar no seu caixa, no seu bolso, né, com um percentual mais elevado, né, descontado só os custos. Os 10% de um contrato tradicional significa que a editora está bancando o custo, ela precisa rebater os custos da venda do livro, e é por isso que ela vai repassar menos para o autor, né? Quer dizer, tem um risco menor financeiro no contrato tradicional, mas é a questão do risco, né, de qualquer investimento. Se tem um risco alto, existe a chance de ter um ganho alto também. Então, na verdade, uma coisa compensa a outra, se a gente parar para pensar assim, e não tem nada de menor, maior, necessariamente um arranjo é melhor que o outro. Depende das circunstâncias, depende de como o livro vai vender no final das contas. Falando um pouquinho mais do contrato tradicional, né, é um percentual sobre o valor de capa em direitos autorais, como falei, geralmente 10%. O pagamento vai ser trimestral, semestral ou anual, né, aí a depender também é um elemento que vai constar em contrato, quando que vai ser pago e tudo mais, quando é que são feitos os acertos. Um contrato tem validade sim, né, não é você assinar um contrato para sempre da editora, os direitos, o direito de fazer, de editar livros daquele conteúdo. Negativo, tem uma validade e ela vai estar escrita lá também. A autoria de um determinado livro não pode ser comercializada, não é que eu vou pagar uma grana para a gente dali a Luft, eu passo a ser o autor do O Tempo é um Rio que Corre. Não pode ser feito isso. Mas os direitos autorais sim, ou seja, os direitos de, quero pagar para a Record, que foi a editora que editou esta obra aqui, para que a Lote 42 passe a ser a editora deste livro. Isso sim pode acontecer, embora não seja tão comum, mas a autoria não. Tá?
Outras formas de comprar conteúdo, de comprar, mas de adquirir conteúdo, né? Com herdeiros, conteúdo em domínio público, que daí você não está comprando necessariamente, já está livre, né? Tem a questão das coletâneas, né? Antologias e tudo mais, que vão reunir uma série de autores, e aí o arranjo geralmente é um pouquinho diferente, se dá geralmente em exemplares, um valor fixo, né? Você recebe um valor fixo e não importa se o livro vender pouco ou vender muito, esse valor já foi acordado previamente, né? Então, são esses outros tipos de conteúdo que se tem. Tomando a aguinha e passando para a figura do editor, nesse quem é quem do processo editorial. O editor ele vai agir como uma espécie de coordenador do processo de editoração, e aqui eu estou falando do editor, mas pode ser que tenha mais de uma pessoa trabalhando. Digamos que chegamos numa etapa, tá? Que pode ter mais de um profissional, pode ser um profissional desempenhando várias funções dessa rodinha. E no caso de autopublicação, como é que faz? Bom, o autor tem que ser um pouco editor também. É isso o que implica, né? E aí é interessante de se tentar transitar por esses dois raciocínios aqui. Mas o editor, então, ele vai ter esse papel de ser um coordenador do processo de edição. O editor, como o processo de edição envolve uma série de profissionais, é importante que já tenha aqui definido muito bem o que é a obra, para quem ela apela, para quem ela vai conversar mais, tem um foco muito bem definido. Por quê? Porque, digamos que o preparador pense que é um tipo de leitor, o designer vai pensar que é outro, enfim, cada um vai levar a obra para um lado e a obra não vai falar com ninguém no final das contas, ou vai ter questões contraditórias, enfim. Então o editor ele tem que chegar, é o momento assim, o momento do camisa 10, de parar a bola, pensar a jogada e distribuir ela com clareza para ver onde é que a gente está indo, qual é a jogada deste livro. O editor também vai ser o intermediador da conversa com o autor. Porque, reparem, né, se a gente começar a todo mundo que está envolvido no processo de edição do livro a tirar dúvida com o autor, primeiro que talvez ele não tenha um conhecimento técnico para resolver certas coisas, talvez ele fique nervoso, porque, de novo, ele é a figura mais exposta do processo, talvez ele responda errado, talvez ele entenda mal certas coisas, que de novo, não é da seara dele lidar com o processo de edição. O escritor, o autor, ele criou aquele conteúdo, mas o processo de edição, que já é uma questão mais técnica, não é muito da área dele, então não é aconselhável que o autor converse diretamente com os outros profissionais envolvidos na cadeia do livro. Aí o editor, se ele centraliza essa conversa. Se o editor não sabe responder, aí sim ele já vai levar a coisa mastigada para o autor resolver um ponto ou outro, mas já é mastigado. Mas geralmente o editor consegue resolver as dúvidas dos profissionais envolvidos no processo de edição. Ao editor também cabe fazer essa chamada edição macro. Isso aqui é um termo do John Thompson, no livro dele chamado Mercadores de Cultura. E essa edição macro são essas questões importantes da obra, que às vezes mexe até em sinopse, mexe com estrutura de capítulo, personagens, enfim, coisas realmente pesadas do processo de edição. Eliminar um conto no livro de contos, tem que eliminar, ou pedir que seja escrito um conto mais, né? Ou mais de um conto, enfim, essas questões realmente importantes, vamos chamar assim, que move o livro como um todo, né? E um detalhe que cabe destacar aqui, tem um elemento da edição macro que que a editora considera essencial que mude, muito bem, esta conversa tem que ser feita naquela conversa de expectativas. Sabe? Se você, olha, minha autora, se você não mudar o parágrafo da página 69,
não tem interesse em publicar o seu livro, digamos, né? Isso tem que ser feito antes. É um momento de se falar das coisas que, gente, isso aqui se não mudar é impublicável, não dá para seguir adiante. Então antes é feita essa conversa, tá? Nesse ponto em que estamos aqui, da edição macro, tudo é feito mais na base da sugestão. Olha, eu sugiro que esse diálogo aqui seja reescrito, que essa frase seja cortada e tudo mais. Tudo num tom de sugestão para não... Porque já passou a fase do ou muda ou não publica, né? Então é esse o tom. E é uma das velocidades de leitura do processo de edição. Já vou falar de outras 2 velocidades que a gente vai ter. A figura hoje do editor, na minha opinião, é uma figura... Bom, isso aqui não é minha opinião, é mais ou menos o que se tem como um entendimento geral, que é uma figura que tem conhecimento literário, né, conhecimento de narrativas e tudo mais, e conhecimento de mercado editorial. E aí a minha provocação e o meu ponto de vista, a minha ideia é que também é necessário hoje ter um conhecimento de design editorial, ter um conhecimento de questões como encadernação, questões como impressão, questões como tipos de papéis, enfim, ter um conhecimento pelo menos básico desse tipo de coisa. Por quê? O livro, deixa eu tirar esse livro dali, a Luft, que eu já usei ela, muito obrigado, Lia, pela sua participação. Vou chamar um outro livro para dar uma variada, agora o Enclausurado, do Ian McCullough. Os livros hoje, se pegar o texto como um todo, se fosse um livro de fotografias e tudo mais, eles podem ser publicados em redes sociais, de formas digitais e tudo mais. Mas o que faz uma pessoa investir dinheiro, tempo e espaço da sua prateleira, da sua estante, tendo este objeto aqui? Por que esta narrativa merece ser um livro impresso, né? Por meio do design, que a gente tem o conjunto de conhecimentos que mostram o porquê, que mostram a resposta a essa pergunta, a essa provocação. É por meio do design editorial que a gente prova que este livro só poderia ser impresso. Isso, às vezes, questões como uma tipografia bem escolhida, imagens confortáveis para a leitura do livro, um papel bem escolhido. São essas coisas que o digital não consegue fazer. Se for feito de qualquer jeito, que Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, posta e é tudo igual, não faz diferença nenhuma para o livro, então quem sabe não é um livro. Quem sabe era efetivamente uma postagem de rede social, uma série de postagens, enfim. Então esse tipo de questão, para mim, o editor contemporâneo tem que ter na sua cabeça. E aqui também nessa fase é o editor que vai se ocupar de SBN, ficha catalográfica para textos, né? De novo, que fique clara a questão que as coisas não estão acontecendo uma, depois a outra e tudo mais. ISBN e ficha catalográfica, eles vão surgir quando o livro já vai estar diagramado, em PDF e tudo mais. Mas é com o editor ou com o assistente editorial que vai se ocupar com isso. Bom, e aqui tem uma imagem para vocês verem, o chamado controle de alterações. O controle de alterações, bom, quem está vendo pelo Facebook não está vendo tão bem, né? Fica aí o convite para você entrar no Essentials, no Eventials, né? Eu falei Essentials, é Eventials. Na verdade, o controle de alterações é uma ferramenta que está presente no Word, no Google Drive, para deixar cada alteração marcada. Se colocou um ponto ali no arquivo de texto, vai aparecer um balãozinho, vai ficar marcado ali. Se você quiser botar um parágrafo também, botar uma frase, tá? Isso tudo vai ficar marcado e é uma forma de ninguém ficar se sentir traído ou chateado, porque, puxa,
Só quando o livro foi impresso que eu me dei conta que você colocou uma frase nova, enfim. É o momento de se controlar as alterações no arquivo. E outra ferramenta muito importante, que está aí junto com o controle de alterações, são os comentários, né? E é aqui que o editor tem que ter muito bem claro, muito bem justificado por que ele está pedindo certas coisas, por que ele está sugerindo certas coisas, quais são as razões de ordem mais técnica que te fazem dizer, essa frase aqui não está boa, por que não está boa, por que ela está mal escrita, por que você acha que ela está mal escrita, enfim. Então, comentários e controle de alterações é o grande campo de diálogo entre editor e autor. Legal, minha gente? Seguindo, então, chegamos à etapa de preparação de texto. Tá? O preparador, ele vai fazer a chamada edição micro também. Tá? A edição micro ela vai estar mais preocupada, deixa eu já passar pelo tópico, com a revisão e padronização do arquivo em Word, ou seja, ainda com o arquivo na fase de processador de texto e tudo mais. A revisão de ortografia e gramática mesmo, a padronização do arquivo em termos de, sei lá, o clássico, a numeração, se é tudo escrito por extenso, se é tudo escrito com os números mesmo, com os números ordinários, como é que são feitos os diálogos, se é com travessão, se é com aspas, vai deixar questões até que não aparecem pra gente, que estão nos caracteres invisíveis, se é o título do capítulo, 2 vezes o Enter, enfim, vai estar tudo pronto, vai estar tudo preparado para o designer pegar esse arquivo e, de uma maneira muito mais fácil, vai começar a trabalhar o projeto gráfico deste livro. Se tiver com um bom preparador, vai deixar a coisa muito mais fácil, muito mais azeitada para o designer ver. A questão de coerência também, o preparador vai pegar, né? E reparem que isso tudo aqui está significando para a gente uma outra velocidade de leitura, uma leitura diferente daquela que foi feita pelo editor. Tá? Tudo é leitura, sim, mas cada um preocupado com uma questão, com melhorar uma coisa daquele livro. É claro que se o editor, na edição macro, ele encontrou um erro de português, ele deve corrigir o erro naquele momento, porque a lei de Murphy fala que esse vai ser o erro que vai escapar, que vai ser o erro que vai chegar até o livro impresso, tá? Só que a gente tem que entender que a preocupação é outra, tá? E assim como aqui na fase de preparação, há um tipo de preocupação diferente daquela do editor e que vai ser diferente da preparação, da revisão que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Enfim, e também aí vai pegar questões de coerência e tudo mais, né? O preparador, às vezes, uma trama, sei lá, um personagem que foi descrito como usando uma camiseta preta, de repente é descrito como uma camiseta branca ou de outra cor. Essas coisas que às vezes o autor não viu, que o editor não viu e que o preparador vai ver. E é por isso que vale a pena, por mais que você esteja se autopublicando e tudo mais, ou que já seja uma pessoa acostumada a fazer revisão e tudo mais, que cada uma dessas leituras sejam feitas por pessoas diferentes. Por quê? Porque a leitura tende a ficar viciada, sabe? Depois que você leu o Enclausurado uma vez, quando ouço o zumbido amigável dos carros, você já está pulando certas coisas, sabe? Você já está lendo, o seu cérebro já parece que já passou por aquilo e já tende a querer pular aquela determinada frase, você fica muito mais... a chance de acontecer um erro é muito maior. Então, vale a pena chamar profissionais diferentes e tudo mais para fazer isso, né?
Existem algumas técnicas de autopublicação e tudo mais para você refrescar a sua leitura, o seu olhar, ler em voz alta, sublinhar verbos e tudo mais, mas é uma preocupação a mais que você tem se você enfrentar o texto 2 vezes, fizer 2 leituras. Bom, o preparador também vai organizar o arquivo em corpo do texto, título 1, título 2, aquelas coisas que tem no Word, muita gente acha que, pô, para que serve isso? Só para deixar com a letra maior, mas já tem aqui o tamanho da fonte, por que eu precisaria disso? Bom, quando você determina que, olha, este objeto aqui no arquivo de Word, no arquivo de texto, é o título 1 ou é a fonte, sei lá, no meu livro de videogame, que aliás era o exemplo que tinha aqui na imagem, tinha lá uma fonte para jogos. Quando sempre que aparecia um jogo, tinha uma fonte diferente que o preparador deixou. Por quê? Aí o designer, na hora de testar lá, eu quero que o abre de capítulo tenha uma... Nesse caso eu peguei um livro que não tem o título de capítulo. Mas sei lá, o número do capítulo, todos eles têm uma fonte só. Aí quando ele der um comando lá para testar, ele já testa em todos de uma vez só, ao invés de ter que ir de página em página, abrindo e sublinhando, marcando lá e alterando e tudo mais. Ele manda um comando e já consegue alterar todos de uma vez só. Dá para alterar todos de uma vez só também no Word, mas como no Word a gente tem um entendimento que não vai ser assim que o livro vai acabar, que o livro vai passar ainda por um processo de design, então a gente deixa tudo preparado, por mais que não seja preparado com uma fonte parecida e tudo mais, para o designer ter facilitado o seu trabalho. E aí, em livros de não ficção, nós temos também a figura do fact-check. O próprio preparador pode fazer, o profissional pode fazer, mas são aquelas pessoas que vão checar se aquela informação, aquele dado está correto, aquele ano, sei lá, ano de começo do Plano Real, 1994. Será que é 1994 mesmo? Será que não foi 93? Será que não foi 95? Aí o fact-check vai fazer essa checagem de dados. Eu estou falando de livros de não ficção, mas, né, sendo a literatura essa expressividade tão importante, tão relevante, é capaz de ter livros de ficção que usam elementos de não ficção que precisam também de fact-check para não incorrer em nenhum erro. Tá? Então, também é na etapa de preparação que a gente define esse tipo de questão. O preparador também, se for o caso, faz um índice onomástico e tudo mais, ele vai deixar tudo prontinho para o designer fazer mais facilmente essa parte. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo bem, Cecília? O povo está se conhecendo aí no evento? Estão gostando da ferramenta? Está se conhecendo. A gente tem pessoas acompanhando pelo Eventials. A gente tem uma pessoa, a Tatiana do Rio, que tem o sebo online. A gente tem a Simone, que trabalha, é historiadora e trabalha com livros didáticos. Bem-vinda, Simone, que legal. A gente tem a Iana, que se formou em produção editorial e trabalha como revisora enquanto termina uma pós em tradução. Olha aí, Iana. Iana sabe muito, deve saber muito de preparação de texto, então pode compartilhar uns conhecimentos com a gente. Yasmin é designer gráfica e quer trabalhar com design e produção editorial. Opa! Zoe é amigo da Yasmin. Que então, bom! É bom como todo mundo vai... Amigo da Yasmin deve ser gente boa. Todo mundo vai se espalhando. E no Facebook a gente tem a Ana Campos, que falou linda iniciativa João. Obrigado, Ana. O Luiz Pósito, que acompanhou todas as lives. Grande Luiz. Patrícia Mello, que não conseguiu assistir desde o início, mas já falei que vai ficar disponível na página do Facebook. Vai ficar disponível no Facebook, então tá aí. Então... Pra quem tá acompanhando no Facebook, a gente pode mandar esse PDF também, é só nos pedir aí. Podem pedir, mandar por e-mail, a gente... Isso, a gente encaminha para vocês. Muito bem, que legal, gente. Conheçam-se. Vamos aproveitar esse momento aí. O projeto gráfico. Bom, aqui o arquivo que estava em Word vai efetivamente se transformar num PDF. No caso, no arquivo, ele vai trabalhar no InDesign, né? E vai, de maneira digital, mostrar como é que o livro vai ficar
quando ele for impresso, né? E aí já considerando questões como, eventualmente, folha de rosto, colofão, enfim, já começa o arquivo a já ter todos os elementos para textos em forma PDF ainda, né? É uma etapa que vai envolver questões como capa, diagramação e projeto gráfico, que podem ser, sim, feitos por pessoas diferentes, ou pela mesma pessoa, ou editor, autor, que faz tudo, também pode fazer isso, né? Mas, de novo, é mais uma daquelas etapas que que pode ser dividida assim. O projeto gráfico aqui, eu acho que talvez o mais difícil, o mais importante, é considerar a sensibilidade para o orçamento do livro. Vou pegar aqui um livro que eu conheço bem, que é o Bernie Corta o Cabelo. Esse aqui é um projeto gráfico do Daniel Juste, que fez essa proposta de ter um livro com cabelos nele. Essa proposta, ela passou e o livro foi vendido enquanto existia. Está esgotado esse livro, minha gente, desculpe. Mas esse livro tem preço de capa de R$30. E ele se manteve por R$30, por mais que tivesse essa inovação aqui dos fios da costura do livro sendo usados como efetivamente cabelos aqui, né? Não sei se estão para ver, mas aqui, ó, vou chegar pertinho aqui da câmera para vocês verem. O pessoal do Facebook também está aí. Pronto, tem cabelos, portanto, no livro aqui. Foi uma ideia dele que ele poderia ter dito, vamos botar e o livro vai custar agora R$60, vai custar o dobro. Mas não dá, sabe? Eu acho que o raciocínio de design tem que estar dentro das possibilidades orçamentárias do livro, para ele não virar um livro caro e que no final das contas não circule tanto, né? Fazer um livro bonito e caro é relativamente fácil, sabe? Se você der muito dinheiro, um estudante de design consegue fazer um livro bonito, né? Agora, para fazer um livro bonito e acessível, aí é outra história e exige efetivamente habilidade. E eu acho que o Daniel Juste conseguiu fazer aqui com este projeto gráfico do livro Bernie Corta o Cabelo. Projeto gráfico este que tem esse formato diferente, que chama a atenção, né? Inclusive tem, dentro do miolo tem ilustrações e tudo mais, né? É um livro realmente muito bonito, foi destacado acho que na Bienal do Design Gráfico Brasileiro e tudo mais. É um livro, esse formato aqui, na verdade, segredinho para vocês, é uma A4 dobrado, tá? E A4 dá um bom aproveitamento de papel. Então é um A4, só que ele está dobrado não do jeito que a gente dobraria normalmente, ele está dobrado, se você abre assim, ele vira um A4 efetivamente. Então quer dizer, claro que não está escancarado, A4, o leitor não precisa saber de como é que se chegou nisso, mas está aí, né? O Daniel conseguiu superar esse problema, né, de fazer um bom projeto gráfico para essa história, para esse conto do Fitzgerald, e ainda assim o livro ficou super acessível. Muito bem, bom, passando já para a etapa de revisão aí do pessoal do chat aí, conhece bem. Ixi, estamos chegando no finalzinho, hein? Mas eu acho, João, já que estamos nessa estrutura maravilhosa, você Olha pode... a Cecília pedindo overtime. Você pode continuar a sua aula, as pessoas estão curtindo, a Tati elogiou, gostando muito da aula. A Tati elogiou? Se a Tati elogiou, eu continuo. A Tati elogiou? A Iana falou que sim, que preparação de texto é o que ela mais faz. Olha aí. Então eu acho Põe os seus contatos aí, gente. Não se reprima. Você que é preparadora, por favor, coloque seu e-mail, seu telefone, se quiser. Faça sua propaganda, faça seu jabazinho. A gente também precisa fazer um jabazinho. E é importante. E não só parece um jabazinho só comercial, puramente comercial, mas numa necessidade, precisa de uma preparadora. Então põe aí no chat, fala pra galera aí os seus contatos.
que mais, Cecília? O que mais que o pessoal... Olha, eu vou aproveitar e aparecer vem. que o Carlinhos está indo iniciar a outra live. Ah, olha só, vai começar no outro estúdio, que é na sala aqui do lado. Então vim aqui só para ele poder passar e eu não derrubar o computador. De novo. De novo, né? Porque quase fiz estragos. Quem quiser ver o começo dessa live vai ver que... Tá no Facebook, no começo a gente começou no Facebook, depois começou no evento. Pois é, mas enfim, eu vou agora sair do quadro Facebook e te incentivar a você continuar, que está muito boa a aula e acho que as pessoas vão querer continuar sabendo quem no processo editorial. Muito bem, Cecília. Depois de todos os argumentos pesadíssimos da Cecília, bom, a revisão ou revisão de prova, né? Me corrija aí, minha cara revisora, se eu estiver errado, mas vai trabalhar com arquivo diagramado, seja ele impresso ou em PDF, e aqui a lógica é muito mais de erro e acerto, tá? Já não há mais espaço para fazer grandes alterações. Se o revisor chegar à conclusão que, puxa vida, essa trama não tá boa e o personagem vai ter que morrer, velho, não tem mais espaço. Isso é uma ideia de projeto como um todo. Percebam, meus caros, como isto, na verdade, é um conhecimento de vida, tá? Digamos que temos um projeto de... O que a gente tem um projeto? De criar um prédio. Vamos construir um prédio. Enquanto você está na fase de maquete e de desenho, você dizer, eu vou mudar essa fachada, é muito mais fácil, né? Você chega lá no programa, deleta, apaga, refaz, tudo mais. Agora, depois do prédio está quase pronto, você dizer, não gostei dessa fachada, você destruir tudo e refazer, é muito mais custo, é muito mais tempo, é muito mais difícil. Então é normal em um projeto, num filme. Peguem agora o exemplo do filme que estreou há pouco tempo do Sonic, né, que teve esse desastre com o personagem e tudo mais, que ele era horroroso e depois foi corrigido. Ele teve que ser corrigido numa fase que o estúdio teve que gastar milhões de dólares para corrigir o personagem, teve que atrasar o lançamento e tudo mais, mas foi um típico caso de, não dá para lançar desse jeito, vamos ter que voltar. Então voltar etapas do projeto é muito mais difícil. Então é bom ter essa consciência de que, agora é a fase de discutir isso, agora é a fase de projeto gráfico, agora é a fase... Mudar, depois que o livro está a ponto de rodar na gráfica, mudar certas coisas dele vai ser muito difícil. Então é bom da gente superar certas discussões e avançar com o projeto. Aqui nessa fase já tem pouco espaço para fazer grandes alterações. Agora é questão de isso aqui está certo ou isso aqui está errado. Tá? É muito mais isso. Claro que se viu um erro de coerência, não sei o quê, vale a pena, né? O maior custo é com o livro impresso, aí sim, isso é indiscutível. Mas, né, de preferência, a gente se preocupa mais com o foco em encontrar erros e acertos, né? Dependendo do livro, o livro pode ter mais de uma revisão, né? E de novo, nunca é demais ressaltar, além de lave as mãos todo mundo, né? Lave as mãos, evite sair de casa e tudo mais, também de preferência, faça com pessoas diferentes, por mais que tenha mais de uma revisão, para que a leitura não fique viciada. Minha amiga revisora, me corrija se eu estiver errado, a leitura não fica viciada depois de ler uma vez? Fala aí pra gente, revele isso pra gente, pelo amor de Deus. Carlinhos está voltando nos bastidores, Cecília ia falar uma coisa, ela respirou para falar e ela parou para o Carlinhos fechar e abrir a porta. Diga, Cecília, o que você iria falar? Eu ia falar que enquanto o Carlinhos não estava, para você ficar mais para lá. Mas agora que o Carlinhos voltou, ele vai poder botar a imagem. Grande Carlinhos, grande responsável por colocar as imagens. Bom, tem a parte de produção gráfica aqui, que a Cecília fala e muito. Se fizer uma pergunta de produção gráfica, vocês se preparem que essa aula vai acabar de madrugada. Mas eu vou resumir
E você pode indicar a live que eu fiz. Ah, é verdade. Olha aí, minha gente. No Facebook, na terça-feira passada, a Cecília fez uma live lá da Sala Tatuí falando especificamente do caso do Quando o Sangue Sobe a Cabeça, livro da cineasta Ana Mui Laerte, livro de contos, o primeiro livro de contos dela, e é um livro que tem diversos processos gráficos nele. A capa em serigrafia, o papel colorido da capa, tem uma sobrecapa com dobras irregulares, sobrecapa colorida, o miolo em offset, que é o jeito tradicional, enfim. Esse tipo de preocupação de raciocínio é de produção gráfica, tá? Que é uma área que a Cecília domina como poucas pessoas. Já deu aulas aqui no LabPub, dá aulas lá na Sala Tatuí, então fiquem de olho para se aprofundar. Isso aqui, na verdade, né, todas as etapas, na verdade, daria para fazer cursos inteiros sobre cada uma dessas etapas. Isso aqui, na verdade, é um panorama para a gente entender um pouquinho do processo de edição, tá? Então, a produção gráfica vai cuidar da materialidade do livro, vai fazer esse diálogo com gráficas, né? Vai fazer pesquisa e testes de soluções, né? Vai desenvolver relacionamentos com fornecedores, né? Vai dialogar com eles, vai deixar claro o que está sendo pedido, né? No caso aqui do Burns Corta o Cabelo, foi testado antes de fazer o cabelo sair do livro aqui, foi testado na máquina para ver se ela conseguia fazer e tudo mais. Que a gente vê a solução pronta e parece que ela surgiu assim, né? Bom, dialoga com a gráfica, né? Vai também acompanhar a impressão na gráfica, né? Vai ver se está tudo saindo certo, se as provas de cor estão tudo direitinho, se está tudo afinado. E repetindo, né? No caso, muitos designers fazem a parte de produção gráfica também, tem editor que faz a produção gráfica também, enfim, é mais uma etapa do processo de edição do livro. E bom, e com isso a gente chega no final da nossa rodinha, que eu vou voltar aqui para o comecinho para a gente ver ela completa de novo, e no final, mais ou menos, desta aula. Se vocês gostaram do conteúdo e tudo mais, espalhem, nos avisem, digam o que vocês querem. A Cássia Carrinho, de uma maneira muito generosa, disponibilizou esse espaço pra gente, do LabPub. Apoie o LabPub, siga nas redes sociais e tudo mais, dê likes, isso faz diferença, isso ajuda todo mundo. Então, ela nos colocou aqui dizendo, olha, se vocês quiserem, dá para fazer mais. Então, vocês nos avisem aí, dá para se aprofundar em alguma dessas partes, dá para fazer outras aulas. A gente, Cecília e eu, damos muita aula de editoração como um todo, seja distribuição, sei lá, tem muita coisa para ser dita. E se você quer apoiar o nosso trabalho, saiba que a Banca Tatuí, que é parte, né, uma das iniciativas da Lote 42, ontem a gente teve a notícia, aí, teve a questão, a decisão, a gente tomou de fechar a Banca Tatuí física, né? Então ela deixou de atender as pessoas na rua Barão Tatuí, porém todo o estoque da banca agora está na banca virtual, que continua aberta, é bancatatuí.com.br. E não é só isso, como uma forma de mitigar aí o solavanco econômico que muitos editores, muitos artistas, muitos coletivos, a banca tem mais de 200 artistas representados lá, distribuídos. Então, uma forma de mitigar esse solavanco foi dar descontos em todas as publicações. Esse desconto de 15% está saindo só da parte da Banca Tatuí, tá? Então, o artista não está tendo desconto nenhum. Quem está tendo desconto é o leitor, que está pagando menos, e o artista está recebendo a íntegra. Quem está perdendo, nesse caso, é a Banca Tatuí, que colocou isso como uma forma de mitigar esse momento tão difícil. E os livros da Lote 42, como são da própria editora, estão com desconto ainda maior, de 40%. Era uma ação que a gente tinha planejado para o Indie Book Day, que aconteceria no sábado, 21 de março, que acontecerá, né? Todo mundo está convidado a postar
nas redes sociais com a hashtag IndieBookDay, uma hashtag mundial. Portanto, vai ter muita gente acompanhando no mundo todo as postagens relacionadas a livros independentes. É o dia 21 de março, é o Dia Internacional dos Livros Independentes. É por isso que o nome fica em inglês mesmo, Indie Book Day. E a gente tinha planejado para esta data dar esses descontos. Aconteceu a pandemia, então a solução foi, ou pelo menos uma ação que a gente achou foi antecipar esses descontos e já começar a oferecer eles antes mesmo. E também, né, no final das contas, a gente tem a convicção que os livros são ótimos companheiros para esse momento de isolamento social, ficar lendo e tudo mais, diante dessa enxurrada de informações relacionadas à Covid-19. Puxa, os livros, eles são um momento de paz para a gente passar esse período tão difícil. Minha gente, estamos à disposição de todo mundo. Né, Cecília? Mais algum recado, mais alguma coisa? Não, queria também me despedir, eu fiquei aqui nos bastidores e eu acho que você explicou, mas só para ficar claro, essa aula foi do processo de edição do livro, né? Edição do texto ou edição de livro e imagem, de quadrinhos, enfim, isso aqui é esse trabalho antes desse livro ser produzido, né? Depois tem todo um trabalho de quem no processo de produção gráfica, né? De distribuição, de muitas coisas, né? Mas isso aqui é um recorte bem específico e se vocês tiverem assuntos que quiserem que a gente fale um pouco mais, nos avisem que enfim, a gente fala com muito prazer. A gente está à disposição e, enfim, gente, é uma forma, né, de contribuir nessa grande rede solidária, né, e pelas redes, né, já que a gente não pode ficar... bom, Cecília e eu moramos juntos, por isso que a gente está tão pertinho um do outro agora, né? Senão uma distância segura, mas então é isso, é a nossa colaboração e a gente está disposto a colaborar de outras formas também. É só nos avisar que estamos à disposição de todo mundo. Todos os amigos do livro têm outros amigos aqui também. Então tá. Obrigado, gente. Tchau. Vamos cortar. Encerrar aqui. Encerra aqui, encerra ali. Tchau, Facebook. Oi.